Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de novo, mais uma vez, vamos falar sobre eletro. É o primeiro encontro de 2021 e, novamente, estamos muito felizes de poder, nesse modelo híbrido, nesse modelo online, compartilhar com tanta gente aí fora de São Paulo. Gostaria muito de agradecer quem vai estar com a gente nessa fase, e nós separamos 3 casos para iniciar muito bem o ano de 2021. Esses 3 casos, a gente sempre fala que vamos falar sobre eletro e eletrofisiologia de verdade. Então, quem quer entender um pouco sobre eletrofisiologia de verdade, o primeiro passo é a gente entender um pouquinho mais sobre os casos clínicos. Os casos clínicos é aquilo que vai chegar dentro do consultório de vocês e muitas vezes a pergunta é: como que os testes eletrofisiológicos podem ajudar neste caso? Então, no primeiro caso, que a gente separou para vocês, pode passar, é uma alteração visual, né? Acho que em tempos de pandemia, esse caso foi muito bem escolhido pela Andressa, pela Sung, né? Lá pela G6, que é a alteração visual associado à pandemia, ao Covid, né? A Covid-19. Então, nesse primeiro caso, é um homem de 55 anos de idade. A principal queixa visual é uma oscilação na visão desde maio de 2020. Ele teve uma perda também do campo visual bilateral dos 2 olhos. Ele teve o diagnóstico de Covid-19 nesse mês de maio de 2020 e ele teve um novo episódio em agosto de 2020. Ele esteve conosco em janeiro deste ano. Ele nega cirurgia ocular prévia como antecedentes familiares hereditários, não tinha nada digno de nota. Esse paciente, ele veio com quadro sistêmico e ocular. No quadro sistêmico, nós fizemos uma separação do primeiro episódio que ele teve de Covid, que foi em maio de 2020. Então, nesse primeiro episódio, sistemicamente, ele teve febre, diarreia, perda de apetite, perda de paladar. Na parte ocular, a perda do campo visual bilateral e as oscilações visuais. Ele ficou bem, não precisou ser internado, se recuperou na sua casa, e ele teve um novo episódio do Covid em agosto de 2020, que na parte sistêmica apareceu uma paresia dos membros inferiores, e o que mais chamou atenção foi uma confusão mental. Ele teve que ser internado por um dia por essa confusão mental, e na parte visual ele tinha dificuldade para distinguir as cores e a perda de contraste, também associada ainda com a perda de campo visual bilateral e as oscilações visuais. O que chamou muita atenção nesse caso foi uma trombose na perna esquerda que ele também apresentou. Quando ele esteve com a gente em janeiro, ele mantinha essas alterações associadas também à depressão, à perda de memória, e estava na época em tratamento com a pulsoterapia, uso de medicamento sistêmico, e o que tinha melhorado era um pouquinho dos sintomas visuais em relação a cores e perda de contraste. Então, a parte de cores e perda de contraste, ele sentiu um pouco de melhora, mas a oscilação visual ainda era uma queixa bastante presente, mesmo ele tendo uma acuidade visual sem correção de 20/20, tanto em olho direito quanto em olho esquerdo. Nos exames, a gente só trouxe aqui para ilustrar que foi feita toda uma investigação sistêmica para descartar ou até para confirmar as doenças desmielinizantes, e realmente foram descartadas todas essas doenças desmielinizantes, e por isso que a primeira hipótese foi uma encefalopatia por COVID e também uma mielite por COVID. De imagens que o paciente trouxe para a gente na avaliação, ele tinha uma retinografia bem inocente, não chamava nenhuma atenção, tanto do aspecto do nervo óptico quanto dos vasos e da retina central periférica. Angiofluor também, nada chamou atenção. OCT, ele tinha um aspecto normal, área macular. Então, assim, apesar de certa maneira o OCT era esperado, porque tinha acuidade visual de 20/20, mas com muitas queixas, né, visuais.
O campo visual já tem um quadro muito mais florido, ele fez de junho para novembro ter um campo muito piorado. Esse é um campo 24/2, olho direito na parte superior e olho esquerdo na parte inferior. Então, diante das oscilações que ele comenta, a gente vê que teve uma progressão da perda de campo visual. O que chama atenção nesse campo visual é que realmente a queixa dele faz sentido, né, do primeiro episódio que ele teve do Covid e para o segundo episódio que ele realmente, esse de julho foi o primeiro episódio em maio que ele teve. E aí, quando ele teve uma piora da queixa, que foi o segundo episódio em agosto, a gente vê que esse campo de novembro, logo após o segundo episódio, realmente traz essas informações piores, né? E a gente vê alguns pontos aí que antes não aparecia nas alterações de julho, aparece em novembro, né? Então, isso que a gente comentou ontem, né, o que é essa oscilação visual dele 20/20, ainda que não apareça na parte anatômica, como que isso é evidente, né, na parte sensorial. Uhum. Aí o exame de PVE que o paciente fez, o PVE, só para recordar, a gente apresenta o tipo de exame, é um exame parecido, derivado de eletroencefalo, então a gente avalia a resposta cortical, região occipital especificamente, a gente apresenta estímulos com forma, a gente fala que são estímulos padronizados, padrões reversos, porque são vários quadrados pretos e brancos que revertem. São dois tamanhos de estímulo que nós apresentamos durante o exame de PVE, de 15 minutos, que são tamanhos menores, e 1 grau, que são os tamanhos maiores. Aqui, o lado direito, só para mostrar que é a onda referência do PVE. Então, a gente compara não só a amplitude da onda, mas também o tempo da resposta, que o tempo, intervalo de tempo normal, latência normal do PVE nessa faixa etária está ilustrado aqui com faixa verde clara. E aqui a gente vê como é que está a resposta do PVE desse paciente. Paula, quer comentar? A gente vê que essa onda ela vai um pouco para a direita, né? Então é o que a gente chama de atraso. A onda ela andou para a direita, né? Diferente dessa referência. E além dela ter caminhado esse pico maior, que é chamado de P100 para a direita, a amplitude também, que é o tamanho desse pico, também está reduzido. Tanto quando a gente faz uma avaliação para ambos os olhos, quanto para o olho direito, quanto para o olho esquerdo. Então, a gente vê esses três gráficos nessa ordem, ambos os olhos, olho direito e olho esquerdo, e embaixo a tabela com o tempo que deveria, que está ilustrado, né, deveria acontecer em torno de 100 milissegundos, e a gente vê ali em torno de 150 milissegundos. Isso é um atraso bastante importante no exame do potencial visual evocado, evidenciando uma alteração na função desse nervo óptico ou nessa via visual que até mesmo antecede ou precede, que é uma das, a gente chama um dos princípios da eletrofisiologia, que é preceder as alterações anatômicas. Então, ainda que não apareçam as alterações anatômicas no OCT, no exame de retinografia, de anjo, já aparece no campo visual, por questão da parte de função, e a gente evidencia isso realmente também no PVE. Esse exame, ele traz a informação que o oftalmologista precisava de demonstrar também uma disfunção decorrente dessa parte do nervo óptico, tão parecido com o que foi encontrado nos outros exames em relação à parte motora, né, a parte da encefalopatia. Então, esse exame ele trouxe para fechar realmente que havia um insulto, que houve um insulto desse nervo. Por que que a gente fala, mas não apareceu no campo visual? A gente precisa lembrar que um outro princípio da eletrofisiologia é que o campo visual ele é subjetivo, né? Então, o campo visual é subjetivo, o PVE é o exame objetivo, então independe da informação verbal do paciente. Então, traz uma informação também que ajuda a confirmar essa disfunção do nervo óptico. A gente comenta muito que o COVID ele tem trazido essas manifestações de inervação, né, na parte paladar, olfato, e nesse caso a gente quis também trazer um insulto que houve aí na parte visual.
complementando, então, a gente tem um paciente com várias alterações sistêmicas por COVID e queixas visuais bem importantes. A acuidade visual é 20/20, e você encontra todos os exames de imagem normais. Então, muitas vezes, os pacientes, os médicos, que diante desses casos, eles têm dúvida se a alteração é uma alteração do sistema visual ou se é algo central, porque ele teve vários sintomas de neuropatia central. Então, o PVE ajuda, sim, a identificar que ele tem uma alteração anatômica da via visual, sim, diferente das outras alterações que ele teve depois do V1, depois da região occipital, da informação que segue da região occipital, né? Então, se isso é reversível ou não, difícil afirmar com esse exame, é necessário ter um segmento, a gente não vai poder falar somente com esse exame, se foi uma lesão isquêmica, se foi uma lesão inflamatória, então, esse paciente precisa ter um acompanhamento com PVE para monitorar o quanto ele vai recuperar dessa via. Vamos para caso 2. Esse é um caso que foi encaminhado para a gente, de um homem de 30 anos, com queixa de perda de campo visual e baixa de visão progressiva em olho esquerdo desde os 13 anos de idade. Então, é de longa data que ele tem essa BAV do lado esquerdo. Mas a queixa principal, que ele nota a piora da visão para longe em olho direito, no olho bom, há 1 ano. Ele nega a perda de campo visual, fotofobia, apenas uma BAV de longa data desse olho esquerdo. De antecedente ocular, ele tem miopia desse olho esquerdo e que não usa óculos há 1 ano e meio. Tem saúde boa, não toma nenhum medicamento, mas ele teve zika há 4 anos, sem sequela. Ele trouxe todos os exames, alguns exames sorológicos, e entre eles tinha IgG positivo para toxo, IgG positivo para herpes, e FAM, HIV e sífilis negativo. O paciente apresentava acuidade visual sem correção de 20/40 em olho direito, que com furo estenopeico vai para 20/32, e olho esquerdo 20/60, que com furo vai para 20/100. No encaminhamento, ele tinha descrição de baixa acuidade visual a esclarecer, com fundo de olho com alterações de pigmentação e espículas ósseas nesse olho esquerdo, e a hipótese de retinose pigmentária. Então, esse paciente veio com essa hipótese de retinose e trouxe esses exames. Olho direito também, assim, não vejo nenhuma alteração na imagem com filtro verde, a angioflor normal. O olho esquerdo, ele tinha uma opacidade de meios, provavelmente do vítreo, tem uma captação, uma impregnação do disco, a gente mal consegue identificar o calibre vascular, provavelmente deve estar bem atenuado. As áreas de alteração da pigmentação é importante, com atrofia e com depósitos de pigmento, e a área macular parece que tem uma área de hipofluorescência, não sei se é de bloqueio ou se é uma área de pigmentação, e um halo hiperfluorescente, provavelmente por defeito em janela, e parece que até vaza um pouco no disco. Tem essa imagem panorâmica do lado direito, mas do lado esquerdo não está disponível, porque não consegue fazer a montagem, porque não consegue identificar os vasos. Aí, ele fez exame de EOG conosco. Do lado direito, nós temos uma referência do resultado do gráfico para comparação. Ele tem do olho bom, olho direito 1,5, que é subnormal, que é alterado mesmo, porque a gente considera como normal índice de Arden acima de 1,8, e olho esquerdo, também com aquele aspecto bastante difuso, alterado, a gente observa que tem EOG bem comprometido, com índice de Arden de 1,0. Lembrando que a eletrooculografia avalia a resposta do EPR. Então, dependendo da extensão da lesão do EPR, a gente vai ter maior ou menor alteração do índice de Arden. Chama atenção, esse paciente ter um EPR com aspecto normal, mas funcionalmente já tem algum grau de comprometimento.
Complementamos com o ERG de campo total, que mostra a resposta de bastonetes fotorreceptores do olho direito normal, mas ele apresentava índice da relação B sobre A discretamente alterado. E quando nós temos essa alteração da relação B sobre A, a gente tem que avaliar e investigar melhor a camada interna. Doenças inflamatórias, doenças vasculares, isquemia, pode alterar essa relação B sobre A. O olho esquerdo, também com aquele aspecto, não nos surpreende que ele tenha a resposta não detectável em todas as camadas, em todas as fases avaliadas, fotoreceptores e também da camada interna. Aqui, o lado direito, a gente procura sempre mostrar o gráfico de referência para a gente poder acompanhar e comparar esses gráficos. Paula, quer fazer algum comentário desses exames? Aí depois a gente vai discutir um pouquinho dos diagnósticos diferenciais. Acho que o mais interessante é a gente poder acompanhar o olho direito, que é o olho de queixa dele, né? Porque o olho esquerdo realmente já trouxe tantas alterações e a gente vê também, novamente, um olho direito com imagens dentro da normalidade e com essa queixa recente de 1 ano. Enquanto o olho esquerdo tinha uma queixa de 13 anos atrás, e talvez isso passou pelo paciente, ele foi levando porque o olho direito dele era bom. Quando o olho direito passou a ser um olho de queixa há 1 ano, isso acho que levantou um alerta aí para ele, e por isso ele foi em busca do que estava acontecendo, até mesmo com receio, né? Ele relata com receio de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a perda visual do olho esquerdo. E aí, quando faz o exame de imagem, realmente está tudo bem, né? Só tem essa queixa, com uma boa acuidade visual também, de 20 e 32 de acuidade visual. E aí a gente vê já no exame eletrofisiológico, novamente trazendo os princípios, né, da eletrofisiologia, que é preceder as alterações de fundo de olho. Então, a gente vê que tanto no ERG de campo total, isso é uma alteração muito sutil, essa máxima resposta combinada, onde tem a relação B sobre A, abaixo um pouquinho de 1,5, isso aí a gente procurar um pouquinho de pelo em ovo, porque a gente é eletrofisiologista e a gente viu o eletrooculograma. Nesse caso, o eletrooculograma, ele trouxe até para a gente mesmo, como eletrofisiologista, um olhar para essa onda B sobre A, porque justamente essa curva que a gente chama de curva ascendente da onda B, que é do ponto A até o ponto B, que avalia esse EPR. Então, a gente já vê no eletrooculograma uma alteração de 1,5 nesse olho direito, e quando a gente vai lá para o ERG de campo total, a gente vê que essa curva ascendente desse ponto mais inferior até a onda B, que também vê as camadas mais internas, já repercute. Muitas vezes isso aí poderia passar batido. Então, a gente vê nesse caso, o EOG não é um exame que a gente usa com muita frequência dentro da eletrofisiologia, mas a gente vê aí um EOG muito mais útil nesse caso, para esse paciente do que o eletroretinograma. Isso é raro acontecer, a gente vê um eletrooculograma com impacto tão maior do que o ERG de campo total. Então, realmente, foi muito acertado a solicitação desse pedido de eletrooculograma junto com o ERG de campo total. O que chama a atenção desse caso, assim, você tem um paciente olho único, outro olho realmente todo comprometido, tanto que nem o paciente, acho que deu continuidade ao tratamento, e a gente fica preocupado quando recebe um paciente com olho único e com queixa há 1 ano e você não encontrar nada na retina. E o paciente informando que não está bem, tem essa alteração. E a acuidade visual de 20/32. Primeira, provavelmente, o oftalmo que atendeu esse paciente pensou em descartar a retinose pigmentária com esses exames, e esses exames realmente descartam. Porém, a gente tem, com esses resultados, um caminho para continuar essa investigação. Então, se deu uma alteração da camada interna e o EOG, acho que as principais hipóteses para continuar a investigação seriam doenças inflamatórias, sejam doenças infecciosas ou não infecciosas, doenças autoimunes. Então, claro que vai ter um trabalho daqui para frente com vários exames, incluindo sorologia, autofluorescência, eu acho que é bem indicado,
para poder melhorar a parte da anamnese, se toma algum medicamento, outras apresentações clínicas. Acho que tudo isso tem que ser investigado nesse paciente. Aqui a gente só levantou alguns diagnósticos diferenciais, tanto para o lado direito, olho direito, quanto para o olho esquerdo. Então, assim, algumas doenças pode evoluir com alteração, como retinose Lyme, que é a alteração difusa do EPR, e entre essas doenças que têm aspecto de retinose, destacamos CAR, retinopatia associada ao câncer, ao melanoma, e outras doenças de retinopatias autoimunes, trauma, se o paciente teve ou não algum descolamento subclínico ou DR e teve colou novamente, também pode ter, mas não com aquele aspecto tão exuberante. Uma toxicidade, apesar de ser unilateral, por ser bem mais raro, a gente tem que pensar em toxicidade. Retinose pigmentária unilateral, tem alguns trabalhos que citam, mas eu, particularmente, eu nunca vi, então a gente fica sempre com o pé atrás, a gente sempre quer descartar outras doenças antes de afirmar que é uma retinose unilateral. E tem as doenças, as uveites, white dot síndromes também, que tem que sempre investigar, aí tem que fazer outros exames de angiografia para poder avaliar melhor também, alto flúor, endocianina. E o lado direito, com aquele fundo de olho normal, fica mais difícil. Até uma azor pode dar uma alteração que pode ter o fundo de olho bem inocente e um ERG bem variável, um ERG bem com alteração muito sutil, uma neuropatia óptica também, uma neuropatia óptica coate também dá alteração de BAV leve, como esse paciente. Então, eu acho que tem muitos exames ainda para avaliar. Eu acho que respondeu, né, Sung, a principal pergunta de quem encaminhou, né, se era uma retinose pigmentária, porque ele via a mobilização de pigmento, né, ele via que o pouco que ele conseguia ver do olho esquerdo, ele via indícios de alguma coisa ali, como uma distrofia retiniana. Eu acho que, e realmente, a gente tem casos de retinose pigmentária com fundo de olho normal, como a gente já trouxe alguns casos aqui. Então, eu acho que ele foi bastante cuidadoso em pensar nessa primeira hipótese para descartar essa primeira hipótese e poder investigar outras, né? Então, realmente, com aquele... mas não poderia ser uma retinose pigmentária unilateral? Nesse caso, especificamente, com esse histórico de 13 anos do olho esquerdo e com esse EOG que já está alterado com um valor de 1,5, dificilmente isso ficaria como uma retinose pigmentária, né? Porque a gente já veria, a retinose pigmentária é uma doença de fotorreceptor e a gente já vê aí um EPR bastante alterado, né? Antes desse fotorreceptor, geralmente a gente vê o EOG alterado porque o fotorreceptor está tão doente que o eletroaculograma fica alterado. O contrário, em retinose pigmentária, isso não acontece, por isso que tranquilamente, nesse caso, a gente consegue descartar uma retinose pigmentária unilateral, e aí esse exame acaba ajudando, mas esse conjunto que houve com o eletroaculograma. Exato. Não tem como ter uma retinose com EOG alterado e resposta de fotoreceptores normais no ERG de campo total. Vamos passar para o terceiro caso, último caso. Vamos apresentar um de PVE multicanais para lesão occipital. É uma criança de 5 anos, do sexo masculino, que teve diagnóstico de ependimoma com 2 anos de idade, fez uma neurocirurgia com 2 anos e apresentou sequela após a cirurgia, porque era uma lesão muito extensa, então ele perdeu bastante massa encefálica. E ele já tinha uma alteração do campo visual à esquerda, logo após a neurocirurgia. Porém, há 2 meses, os pais notaram que a criança tem esbarrado com mais frequência e até levantaram a suspeita de alteração do campo visual à direita. Quanto ao tumor, super bem, não teve nenhuma alteração. A criança tem um desenvolvimento normal para a idade, saúde boa, não toma nenhum remédio, convulsão, nada. A parte ocular também. Ele informa a acuidade visual sem correção, de maneira confiável, 20/80, olho direito, e 20/63 parcial em olho esquerdo. A ressonância dele, ele tem essa coleção de líquor por causa da falta do espaço, tanto que essa coleção
de líquido, a gente chama de higroma, que ocupa espaço vazio após a cirurgia. Não só essa região parietal, na parte occipital também. Então, a área que ocupa esse higroma era uma área bem extensa. O OCT, ele até colabora para fazer o OCT, camada de fibras peripapilares aparentemente normal. Aqui, apesar de ser um desenho, uma delimitação automática do aparelho, tem uma escavação um pouco aumentada. OCT da área macular não chama atenção, eu achei que está tudo bem, normal. Ele veio fazer o PVE e a gente encontra o atraso do P100, que já é esperado diante da extensão da lesão central, diante daquela anatomia que essa criança apresenta. Então, ele tem amplitude reduzida e também atraso na latência. Tem essa assimetria que a gente quer comentar com vocês. O lado direito e o lado esquerdo a gente procura avaliar isoladamente, a gente faz o exame do olho direito e olho esquerdo, e a gente observa que o lado esquerdo tem uma amplitude menor em relação ao olho direito, e por isso também tem essa queixa de perda de campo visual desde 2 anos de idade, pior desse olho esquerdo e do lado esquerdo. Aquele primeiro teste que a gente fez, que a gente mostrou agora, a gente faz um PVE com um eletrodo colocado bem na região que a gente chama região de OZ, ou occiput médio, né, bem entre esse occiput esquerdo e o occiput direito. Então, ele pega uma resposta em massa vinda dos 2 hemisférios. Então, quando eu faço o olho direito, ele pega uma resposta ali na parte bem central. A gente optou em fazer um exame chamado potencial visual evocado multicanais. Então, além dessa derivação que a gente mostrou no exame anterior, a gente coloca um eletrodo em occiput esquerdo e um eletrodo em occiput direito, para a gente poder fazer essa derivação. E a gente também faz primeiro o olho direito e depois o olho esquerdo. Então, esse exame ele é muito indicado para casos em que a suspeita de lesões pós-quiasmáticas, você já tem uma alteração pré-quiasmática, né? O primeiro exame ele não consegue fazer uma diferenciação entre pré e pós-quiasmática. Esse exame, ele mostra um pouco essa diferença de hemisfério esquerdo e direito, né? Então, tem algumas indicações, a gente já trouxe em outras doenças, e no encontro de hoje a gente queria trazer um pouquinho sobre esses tumores, sobre essas lesões, e nesse caso, esse higroma. Então, eu queria só retomar aquele conceito que no olho direito, quando a gente estimula o olho direito, as fibras temporais do olho direito, ele passa, né? Lembra que ele vai até a região occipital e essas fibras temporais, elas passam. E as fibras nasais, as células ganglionares, elas cruzam pelo quiasma óptico. Então, quando a gente faz isso em um paciente que não tem alteração, um paciente normal, a gente espera que a resposta do occiput esquerdo seja muito parecida com a resposta do occiput direito. No caso desse paciente, quando a gente faz isso estimulando o olho direito, a gente já observa que a amplitude, ou seja, o tamanho da resposta, ela é bem menor do lado esquerdo quando comparado com o occiput do lado direito. No olho esquerdo, essa alteração acontece, e ela acontece de uma maneira que já mostra que é um olho que a via visual, tanto pré-quiasmática quanto pós-quiasmática, já está alterada mesmo, tanto é que é um olho que ele já tem essa perda de campo visual que os pais já relatavam. A gente queria mostrar que tem uma diferença. O olho direito, a gente tem que pensar que o olho direito é o olho melhor, o olho esquerdo é o olho mais comprometido. O olho direito, ele tem uma diferença de amplitude do occiput esquerdo e occiput direito por causa da lesão occipital. Então, o eletrodo que registra a resposta que chega no occiput esquerdo sempre vai ser menor, como está mostrando aqui, em relação ao occiput direito, que tem o lobo occipital mais preservado. Então, esse lado olho direito acaba virando o nosso foco de atenção, diante dessa queixa nova de perda de campo visual à direita.
Esse olho direito, então a gente vê ali ele estimulando o olho direito, passa o mouse, Sung, as fibras temporais, do lado temporal do olho direito, ela passa, que é esse cinza, isso, e aí essa resposta do olho direito. Ali no olho direito ainda, as fibras nasais, elas cruzam, que é a parte rosa. E aí, a gente tem aí o occiput esquerdo. Essa figura facilitou totalmente a minha vida. Obrigada, Andressa. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê que a amplitude é menor. E campo visual? Como que é essa parte do campo visual? O que está na parte nasal, o campo visual vai ser temporal, né? E o que tiver a fibra temporal, o campo nasal no campo nasal são as fibras temporais. Então, a gente vê que a queixa dos pais procede, que ele realmente é uma criança que, usando o olho direito, ele vai esbarrar mais, vai tropeçar mais, vai ter essa perda lateral do campo temporal mais comprometido. Essa criança, então, diante dessa nova queixa, ele ele voltou para o neurocirurgião e fizeram punção para medir a pressão pela suspeita de hipertensão intracraniana. Como ele tem aquela coleção grande, realmente fica essa suspeita de uma eventual hipertensão intracraniana, levando à perda de campo visual desse olho direito. E a pressão deu 29, deu bem limítrofe, não é uma pressão intracraniana tão elevada que dê para indicar agora a cirurgia de derivação, mas também não é uma pressão tão baixa que dê para deixar de acompanhar. Então, ficou uma pressão bem limítrofe. Então, qual é o plano para essa criança? Então, ele vai fazer uma nova ressonância daqui a uns 3 meses e vai repetir o PVE multicanais para comparar com os exames atuais se teve alguma progressão dessa lesão e dessa resposta. Então, juntando a resposta da anatômica da imagem mais o funcional do PVE, eles vão reavaliar se essa pressão intracraniana persiste e se tem uma progressão da perda. Aí eles vão indicar ou não a cirurgia. Então, assim, é um quadro assim, bem difícil de acompanhar, não dá para fazer campo visual com 5 anos. Ele mesmo, a criança mesmo não queixa, não, os pais é que começaram a perceber a mudança de comportamento, então a gente vai recorrendo a esses recursos que a gente tem disponível, que dê para fazer nessa idade. Esse último caso, quem tiver alguma dúvida, depois a gente está aberta para as perguntas. Oi, Paula. E esses casos, a gente quis trazer muito o que é a queixa prática no dia a dia do oftalmologista, né? O primeiro caso do Covid, retomando, é aquele caso que tem essas queixas visuais, mas não aparece na parte anatômica, seguida por um segundo caso, onde a hipótese era uma retinose pigmentária, e isso muda também a conduta. E esse terceiro caso também, uma queixa da criança esbarrar e não tem como a gente fazer uma medida de campo visual, porque essa criança tem 5 anos de idade. Então, são práticas, é o dia a dia do oftalmologista que se encontra com queixas. O paciente ele não chega muitas vezes com diagnóstico, mas ele chega com queixas, e aí a gente traz alguns exames que possam ajudar a direcionar no dia a dia do oftalmologista essas queixas e ajudar na investigação diagnóstica, né? Às vezes os exames eles não trazem certamente o diagnóstico, mas eles são exames que podem ajudar no dia a dia, não só a entender essa queixa melhor, como também fazer um segmento se essas queixas com o tempo pode piorar ou melhorar. Eu acho que essa é a grande contribuição da eletrofisiologia.